Olá, bem-vindos ao OPA News BR. Olha, o futuro político do Brasil pode estar sendo decidido agora mesmo lá no Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que está em jogo no julgamento que pode selar de vez o destino de Jair Bolsonaro. E a gente já começa com uma notícia decisiva. O primeiro passo, e um passo bem crucial, já foi dado. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, ou seja, é ele quem conduz o processo, já colocou o voto dele na mesa. E a direção que ele aponta é bem clara: rejeitar os recursos de Jair Bolsonaro e dos outros réus na investigação da trama golpista. Tá, mas que recursos são esses afinal? E quem exatamente está tentando reverter essa decisão? Para a gente entender de verdade o que está em jogo, precisamos dar uma olhada mais de perto tanto nos réus quanto no tipo de apelação que eles apresentaram. Então, a defesa está usando uma ferramenta jurídica com um nome um pouco complicado: embargos de declaração. Mas calma, o ponto principal aqui é o seguinte: esse tipo de recurso não tem o poder de anular uma condenação. Na teoria, ele serve só para pedir um esclarecimento, sabe? Apontar alguma coisinha que ficou meio ambígua, uma omissão no texto da decisão, mas sem mudar o resultado final. É mais um ajuste fino do que uma reviravolta. E olha, a lista de réus é de peso. Não estamos falando só do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem aqui generais, ex-ministros, basicamente o alto escalão do governo dele. A presença de todos esses nomes já dá uma ideia da gravidade e do alcance que essa investigação toda tomou, né? Agora, tem um nome que chama atenção por não estar nessa lista: Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e uma peça-chave em toda a investigação. Ele foi o único dos condenados que não recorreu. Basicamente aceitou a pena e já está cumprindo. É um movimento que o coloca numa posição totalmente diferente dos outros réus e, claro, isso gera um monte de especulação. Ok, então quem é que vai de fato bater o martelo sobre esses recursos? A composição do grupo de ministros que está analisando o caso tem um detalhe bem curioso e que pode ser decisivo. A decisão está nas mãos da primeira turma do STF. O normal seria ter 5 ministros, certo? Mas dessa vez são só 4 participando. O colegiado é formado por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. E aí que entra aquele detalhe que eu falei. O ministro Luiz Fux não participa. Por quê? Porque ele mudou da primeira para a segunda turma em outubro. E o regimento interno do Supremo impede que ele continue no caso. Na prática, isso quer dizer que a decisão final vai sair de um grupo menor, de só 4 juízes. Beleza. Agora vamos entender o porquê do voto do ministro Moraes. Quais foram os argumentos que ele usou para justificar essa decisão de rejeitar os recursos? Olha, no voto dele, o Moraes não pegou leve nas palavras, não. Ele foi lá e reafirmou a existência de uma organização criminosa que, segundo ele, tentou abolir o Estado Democrático de Direito. E mais, apontou de forma bem categórica o ex-presidente Bolsonaro como sendo o líder desse grupo. Resumindo então, os argumentos do Moraes são bem diretos. Primeiro, ele diz que o recurso não é válido porque não há falhas a serem corrigidas na decisão original. Segundo, ele reforça que a condenação foi muito bem fundamentada. E, por fim, ele conecta as ações do grupo com os atos de 8 de janeiro de 2023, afirmando que o objetivo era claro: impedir o funcionamento dos poderes. E o Moraes não está sozinho nessa. Assim que a votação abriu, o ministro Flávio Dino já foi lá e registrou o voto dele, acompanhando o relator em tudo. Então o placar, por enquanto, já está em 2-0 pela rejeição dos recursos. Então, com 2 votos já na mesa, o cenário começa a ficar mais claro. Mas, e aí? Quais são as consequências práticas se esses recursos forem mesmo, no final das contas, rejeitados? Pois é, a consequência leva a gente de volta direto para a sentença original. No caso de Jair Bolsonaro, a pena que foi definida é de 27 anos e 3 meses de prisão. É exatamente isso que volta para a mesa se os recursos se esgotarem. Se os recursos forem rejeitados, o processo chega numa etapa final que tem um nome jurídico: trânsito em julgado. Parece complicado, né? Mas na prática, significa uma coisa bem simples. A decisão se torna definitiva. Acabou, não tem mais para onde recorrer. E aí, o caminho para o início do cumprimento da pena fica, digamos, livre. Então, o caminho daqui para frente é este, olha só. A votação na primeira turma continua aberta até o dia 14 de novembro. Se a rejeição for confirmada, acontece o tal do trânsito em julgado e a condenação vira definitiva. A partir desse ponto, a execução da pena pode começar a qualquer momento.
A gente está vendo então um desfecho de um caso que é, sem dúvida, histórico para a democracia brasileira. As repercussões, seja qual for o resultado final, vão ser enormes. E para continuar acompanhando todos os desdobramentos com análises claras e diretas como esta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, o OPA News BR. Assim, ninguém perde nada. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.